Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola desta terça-feira. Olhe, daqui a pouco mais vamos bater um papo aqui com o médico Roberto Vital, que é médico do ABC e do Comitê Paralímpico Brasileiro, e também com o vice-presidente de futebol do ABC, o Gustavo Cartacho. Mas antes, a gente fala a respeito do América. Embora não haja confirmação, não é do presidente, eu conversei com o presidente Leonardo Bezerra, ele negou que tenha algum pré-contrato já assinado com jogadores que interessam aí ao técnico Roberto Fernandes para a retomada do futebol. Mas um nome, pelo menos este, eu posso cravar como nome que deve vestir sim, ou que vai vestir a camisa do América quando for retomado o futebol, notadamente para o Campeonato Brasileiro, que é o volante Felipe Guedes, aquele mesmo que atuou no ABC e que atualmente está no Pelotas, onde ele tem contrato até o final do Campeonato Gaúcho. Claro e evidente que neste momento não tem como assinar um contrato, porque os clubes estão parados, a CBF está parada e nem teria sentido o América trazer, não é, um jogador agora, porque não tem o que fazer aqui em Natal. Mas Felipe Guedes, anotem nas suas agendas eletrônicas ou convencionais, é o volante que vestirá a camisa do América. Não é? Outro jogador que interessa, mas este ainda não há uma definição fechada, é aquele volante Adenilson, que passou aqui mesmo pelo América. Além do atacante Léo, é um atacante de 25 anos que está no Juventus da Rua Javari, em São Paulo, e tem feito gols aí aos borbotões. Com a saída do Thiago Orobó para o Fortaleza, o América precisa, evidentemente, de um outro atacante, mas cravar eu cravo, Felipe Guedes, que está no Pelotas, vai vestir a camisa do América quando for retomado o futebol, tá certo, minha gente? Vamos ouvir agora o Gustavo Cartacho, que é vice-presidente de futebol do ABC, porque o ABC passou por mudanças políticas, não é, com a renúncia do presidente Suassuna e a chegada do Bira Marques. Ô Gustavo Cartacho, é um prazer tê-lo aqui no nosso Tocando a Bola. Como é que o futebol do ABC está nesse novo cenário político e o cenário do futebol, hein, Gustavo? Boa noite. Boa noite, ouvintes da 98, boa noite, Marcos, torcedor alvinegro, um grande prazer falar mais uma vez contigo. Marcos, realmente um momento político diferente, né? A saída do presidente Fernando Suassuna, a chegada de Bira. Bira tem trabalhado diariamente tentando a união, a junção de forças para conseguir viabilizar o clube. A gente tem participado de algumas reuniões e contatos diários com o Bira em todos os aspectos. Sobre o grupo de jogadores, alguns atletas eles já estão seguindo o destino, até que estão encerrando o contrato, né? Como o caso do Marlon, do Erivan, entre outros atletas aí que a gente está encerrando o contrato, né? Que não ficarão para o restante da temporada. E a gente espera que consiga, né, manter todo o plantel que a gente deseja, que o treinador Diá nos passou a relação, mas isso parte de reuniões diárias com Bira Marques. Inclusive hoje à tarde temos uma reunião com Bira para justamente definir essas situações. Jogadores que interessam ao ABC, que você falou aqui na última vez que participou do nosso Tocando a Bola, Jailson, João Paulo e Igor Goulart, esses jogadores estão aí em situação tranquila de renovação com o ABC? Marcos, o João Paulo, Igor e Jailson, né, são os que a gente tem interesse na renovação. O Paulo Sérgio, ele tem contrato até o final da Série D, então o Paulo não é inicialmente preocupação, né, porque tem contrato. E vamos sim tentar, né, a renovação dos três jogadores. Agora, sabendo de toda a dificuldade do clube, né, vamos tentar chegar num acordo com ambos, né, com todos os atletas, para que eles permaneçam. Já falei com o Jailson no domingo, ficamos de novamente conversar. Dentro dessa reunião com o Bira Marques falarei sobre Jailson para a gente ter uma definição se bate ou não esse martelo da renovação do Jailson.
E o aspecto salarial, hein, Gustavo? A gente sabe das dificuldades financeiras. Está dando para o ABC manter a folha de pagamento em dia? Questão salarial, Marcos, é algo bem preocupante, né? O administrativo do clube tem feito algumas suspensões de contratos com funcionários do clube, eu tive essa informação. E com os atletas foi pago parcialmente o salário deles, uma parte dos salários deles foi pago esse mês. A gente vai, junto com o Bira e com toda a diretoria, tentar viabilizar o restante do pagamento, sabendo da dificuldade que tem sido diária realmente da questão financeira. Existem cotas ainda a receber pelo clube. Então a gente espera que o quanto antes se resolva essa situação. É preocupante, mas a gente tem que se virar, tem que buscar, né? Eu creio que Bira deve em breve convocar o Conselho Deliberativo, né, para se pensar em saídas nesse momento para o clube. Como é que se faz planejamento quando está tudo parado no futebol, hein, Gustavo? O planejamento nesse momento é complicado de se fazer. O que tem sido feito com a gente diariamente é acompanhar com Ricardo, Venâncio e Vitor Barros os trabalhos que eles passaram para os atletas, né? Eles estão acompanhando diariamente essas atividades dos jogadores. Alguns falam na volta do futebol em maio, outros falam em junho, outros falam que voltam a treinar no dia 20 de abril. A gente vai seguir o que a CBF direcionar, a FNF, né? Estamos buscando um melhor entendimento em relação a isso, mas o planejamento do ABC, ele depende muito dessas datas, mas a priori tem sido feito um planejamento com os atletas em si, né? A gente espera que o quanto antes volte, né? Recebi até informação ontem que tudo indica que volte o campeonato realmente regional inicialmente durante um mês, que seria justamente para encerrar as competições e fechar e jogar com portões fechados. Mas também não é nada oficial, não falei com ninguém da Federação do Rio Grande do Norte. Vamos aguardar Zé Vanildo ter alguma posição. E enquanto isso, o ABC fica no compasso da espera, né, de alguma decisão. Mas diariamente temos conversado com todo o departamento físico do ABC e com o treinador de ar. Tá certo, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Tocando a Bola. Um grande abraço. Obrigado, Marcos. Boa noite. Deus abençoe a todos aí. Muito bem, Gustavo Cartacho, vice-presidente de futebol do ABC, participando com a gente aqui do Tocando a Bola. Olha, hoje no site da FNF, o presidente José Vanildo, ele se manifestou pela primeira vez de maneira oficial sobre essa questão aí envolvendo a paralisação no futebol. Disse que a FNF, ela está acompanhando o mesmo cenário do futebol nacional, está acompanhando, tomando as mesmas precauções que vêm sendo tomadas pela Confederação Brasileira de Futebol, de modo que vai esperar ainda para que se tenha uma definição. Disse o presidente José Vanildo, em entrevista à assessoria de imprensa da FNF, publicada no site da entidade, que tem mantido contatos diários com os presidentes de clubes e que os presidentes de clubes podem responder de uma maneira mais tranquila aquilo que ele está fazendo, que está sendo feito pela federação neste momento aí em que nós estamos paralisados. Lembrando que ABC, América, Potiguar e Globo têm calendário assegurado com a Série D do Campeonato Brasileiro, tá certo? Enquanto que o ABC ainda está na Copa do Nordeste e o América está na Copa do Brasil. Quando voltam? Aí é uma pergunta que ninguém sabe, ninguém tem condições de responder, tá certo? Daqui a pouco mais, Roberto Vital, médico do ABC e do Comitê Paralímpico no Tocando a Bola.
Médico Roberto Vital, todo mundo já conhece, médico há muitos anos do ABC e que está também há muito tempo no Comitê Paralímpico Brasileiro. E eu começo perguntando, meu caro doutor Roberto Vital, ao cumprimentá-lo nessa noite de terça-feira, não é, como é que o Roberto Vital, como médico de um clube de futebol e do Comitê Paralímpico Brasileiro, encara esta situação de pandemia e de paralisação geral? Boa noite. Boa noite a todos do Tocando a Bola. Comandante Marco Lopes, Gringo, Ismar Tavares e toda a sua equipe. E, claro, todos os ouvintes dessa brilhante emissora. Com a explosão da pandemia pelo coronavírus, de uma maneira global, começou gradativamente a suspensão de todos os esportes, ou seja, a paralisação gradativa de todos os esportes, inclusive o futebol e também do maior evento desse ano de 2020, que seria os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio, no Japão, que foram adiados para o próximo ano. Como médicos, nós nunca tínhamos presenciado uma catástrofe como essa. Já tínhamos visto anteriormente a paralisação, adiamento de algumas competições em algumas regiões localizadas e por pouco tempo. Como exemplo, o Mundial de Natação Paralímpica, que estava programado para setembro de 2017 no México, a nossa delegação estava em São Paulo, saindo do hotel para embarcar no dia 19 de setembro, e nesse momento ocorreu um terremoto e nós não conseguimos embarcar, e esse evento foi adiado para dezembro de 2017. O que estamos vendo hoje é a suspensão de todos os esportes e no mundo todo. Ninguém imaginava, devido ao inimigo invisível, o coronavírus. Precisamos sermos fortes para suspender, para superar essas adversidades. E em nível de Comitê Paralímpico, hein, doutor Roberto Vital? Para atletas, familiares, dirigentes, estão fazendo que avaliação deste cenário? Com relação ao Comitê Paralímpico, os atletas paralímpicos, familiares, técnicos e dirigentes das entidades esportivas e do próprio Comitê Paralímpico Brasileiro e Internacional, estamos encarando como um desafio inimaginável, esse tempo de coronavírus, tendo em vista que o coronavírus, essa pandemia global, que leva o risco de afetar, ou seja, alterar qualquer pessoa, e os atletas paralímpicos têm maior risco, os atletas paralímpicos nesse caso têm maior risco que os atletas olímpicos, devido às comorbidades que eles apresentam, como por exemplo um atleta tetraplégico, em que tem a diminuição da sua capacidade respiratória, algumas doenças degenerativas, um exemplo a distrofia, faz com que esse atleta corra um maior risco do que um atleta olímpico. Estamos, nesse caso, obedecendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde, Comitê Paralímpico Internacional, Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde de cada estado e cada município, e com isso o Comitê Paralímpico Brasileiro, na pessoa do seu presidente, o Misael Conrado, que que já foi um ex-atleta de futebol, é um deficiente visual, determinou, de comum acordo com toda a sua diretoria, o fechamento do CT Paralímpico, que foi o maior legado das Paralimpíadas do Rio 2016, que se situa em São Paulo, desde o dia 16 de março, e, consequentemente, a paralisação de todas as atividades físicas de treinamento e competição por tempo indeterminado. O Comitê Paralímpico, preocupado com os atletas e para preservar a sua saúde, lançou um programa de acompanhamento aos atletas que se chama Em Quarentena. Todos os setores envolvidos com os atletas, departamento médico, departamento de saúde, que lá em São Paulo, no CT, está com responsabilidade do Dr. Ezio Gley, o departamento de ciência do esporte, todos os coordenadores de modalidade, e com a equipe multiprofissional, médico, fisioterapeuta, fisiologista, psicólogo, treinadores, estabeleceram uma rotina de atendimento e de treinamento individualizado para ser feito
pelos atletas nas suas residências, através das redes sociais, como palestras individuais ou em grupos, através do WhatsApp, realizando também algumas lives com o objetivo de dar um suporte e que os atletas não se sintam abandonados. E claro, nesse período, esses treinamentos nunca serão como uma supervisão direta acompanhando cada atleta, mas consequentemente vai fazer com que eles não percam totalmente a sua capacidade de, vamos dizer assim, da sua performance. Então, isso é o objetivo principal desse programa do comitê, em que está orientando todos os atletas na sua respectiva modalidade e individualidade, para que ele não perca totalmente a sua capacidade de treinamento. Uma outra preocupação aí na sua área, e essa de um grande apelo popular, é a questão envolvendo o futebol. Como é que está essa situação, doutor? Marcos, com relação ao futebol, devido a essa pandemia do coronavírus, ele foi parando gradativamente, praticamente em todos os países, com exceção de 1 ou 2 países. O ABC parou suas atividades desde março, obedecendo às determinações da Organização Mundial de Saúde, da FIFA, da CBF, do Ministério da Saúde, por tempo indeterminado. No nosso caso, no momento, o ABC, nós temos 3 atletas, que são o caso de Wallace, o Ronaldo e João Paulo, que estão fazendo tratamento de reabilitação com os fisioterapeutas do clube e estão apresentando uma boa recuperação dentro do previsto. E como exemplo, o atleta João Paulo já está numa fase de transição e o Wallace foi reavaliado essa semana pelo Dr. Fábio Freire, que fez sua cirurgia, que também a sua evolução está dentro do previsto, está tendo uma boa recuperação. Com relação para o retorno às atividades do ABC, em relação a treinamento, competição, estão aguardando as determinações da CBF, da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, da FIFA. E no caso específico da CBF, ela criou uma comissão médica chefiada pelo seu diretor, Jorge Pagura, para estabelecer um protocolo de retorno das atividades com o objetivo de dar segurança à saúde dos atletas. Alguns países, por exemplo, como a Alemanha, já estão retornando gradativamente suas atividades, obedecendo às normas de saúde do país e com alguns atletas individualmente ou em pequenos grupos, obedecendo uma distância, ou seja, as normas de higiene e de saúde. Eu diria o seguinte, que no momento a única certeza que nós temos é a incerteza do retorno às atividades no Brasil, tendo em vista que todo dia muda o cenário em relação a essa pandemia. A gente teria aqui alguns cuidados, alguns questionamentos, alguns exemplos. Por exemplo, lembrar que o Brasil é um país continental e temos que considerar as especificidades regionais e as particularidades de cada município, de cada estado. Precisamos também, vamos dizer assim, esperar essa evolução dessa transmissão, o pico, o achatamento da curva, a desaceleração, e em cada região ela se processa de maneira diferente. E outra coisa importante seria em relação a, por exemplo, vai fazer teste em todos os atletas, em toda a comissão técnica de cada clube. Esses testes serão uma vez só, serão periódicos. Então, são muitas interrogações, muitas que a gente não tem resposta no momento. Lembrar também que, por exemplo, cada clube tem um poder financeiro diferente e muitos deles têm alguns patrocínios, e com essa crise muitos patrocinadores deixaram os clubes, então isso também é uma indefinição em relação a esse poder aquisitivo de retorno à atividade. Temos indefinição dos calendários, vai manter o calendário, por exemplo, os campeonatos estaduais, vai ser cancelado, vai ser retomado, ou vai ser o início do Brasileirão. Então a gente tem as várias séries do brasileiro, cada série tem suas particularidades. E lembrar também que em relação aos testes, por exemplo, uma equipe que vai jogar as equipes em uma determinada partida
todos os atletas estarão testados, vai testar os árbitros, vai testar os delegados, o policiamento. Então, a gente tem várias interrogações e não temos todas as respostas. Por exemplo, se uma equipe tiver um atleta em quarentena, as próximas partidas serão remarcadas? Então, a gente não tem resposta. Se houver recomendação em alguns locais, em algumas cidades, em alguns estados, de não haver aglomeração, vai acontecer as partidas, portão aberto, portão fechado. Então a gente tem a parte, vamos dizer assim, de saúde do atleta e temos também a parte financeira, ou seja, a parte econômica. O importante, eu diria, é que precisamos ter um cuidado, né, preservando, claro, os interesses econômicos, mas preservando, em especial, os conceitos médicos, né, e de segurança para preservar a saúde de todos os atletas e de todos, vamos dizer, envolvidos no futebol. Muito bem, doutor Roberto Vital, muito obrigado pela atenção aqui com o nosso Tocando a Bola. Um grande abraço e disponha sempre da gente aqui, tá certo? Aproveito a oportunidade, né, para agradecer a oportunidade aí de Tocando a Bola, o comandante Marco e toda a sua equipe. Estamos à disposição em qualquer situação, em qualquer necessidade dentro da medicina esportiva, da área de saúde, e esperamos que o mais breve possível, vamos dizer assim, essa crise dessa pandemia global, mundial, ela passe o mais rapidamente possível e que todos, principalmente o brasileiro que é aficionado pelo futebol, possa voltar a ver as suas partidas ao vivo e a cores e que possam ter segurança de sair da sua residência e poder voltar para seus familiares. Muito obrigado e boa noite a todos. Ouvimos aí o doutor Roberto Vital, que é médico do ABC e também do Comitê Paralímpico Brasileiro. Por falar em medicina, no que falou aí o doutor Roberto Vital, há um comitê de médicos da CBF e de alguns clubes em nível nacional que já estão criando protocolos para quando nós tivermos aí a volta do futebol, não é? E aí tem que ver toda essa questão que o Roberto Vital falou, vai testar os 22, vai testar os dois times, vai testar a arbitragem, quantas vezes? E se um jogador estiver em quarentena, esse time disputa ou não disputa o campeonato? Quer dizer, há uma série de dúvidas que estão sendo levantadas e questionadas neste momento aí e que só o tempo é que poderá dirimir qualquer tipo de dúvida. Não dá para a gente cravar quando e como vai voltar o futebol. Na minha opinião, o futebol ele volta primeiramente de portões fechados e eu espero que seja o mais breve possível esta retomada do futebol, porque o quadro, sem dúvida alguma, ele é caótico sob todos os aspectos, não há dúvida nenhuma em relação a essa questão. Alguns países já retomaram o futebol em treinos, não é? Por exemplo, a Alemanha. A primeira e a segunda divisão do futebol alemão está treinando, mas vai jogar contra quem? Até que ponto vale apenas a volta aos treinos? Se nós pegarmos aqui ABC, América e as demais equipes, vale a pena fazer com que esses jogadores passem a treinar apenas e tão somente? Vão jogar contra quem? Não há uma definição. É um problema seríssimo que estamos vivendo nesse aspecto. E aí preocupa aqueles clubes que têm um menor investimento financeiro. De que maneira eles sairão dessa situação? Até que ponto eles vão suportar aí este período de paralisação? Quando voltar e se voltar o campeonato estadual, qual será a realidade do Palmeiras, a realidade do Açu, a realidade do Santa Cruz de Natal, não é? Na medida que nós temos aí 4 clubes que não disputam mais nada além do estadual e do Força e Luz. Nós temos 4 que vão disputar o campeonato brasileiro e que já receberam um auxílio financeiro da Confederação Brasileira de Futebol. E os outros 4 clubes, o Açu, o Palmeiras, o Santa Cruz e o Força e Luz, eles têm jogadores ainda aptos à disputa do campeonato estadual na retomada do calendário? Esta é a grande incógnita, esse é o grande problema, a grande preocupação
que nós estamos vivendo. E é uma preocupação que atinge as 27 federações, que atinge 634 clubes de futebol no Brasil. Alguns mais, outros menos, mas todos eles são atingidos. Tá bom, minha gente? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço, obrigado pela atenção. Tocando a bola, volta amanhã, 19h30. Tchau!